Estamos ao vivo aqui mais uma vez para a gente falar mais um pouquinho sobre aí o que eu tenho visto e um pouco do que a gente sempre conversa aqui nessas lives. Uma das coisas que às vezes as pessoas me falam é que o tempo ele sempre passa mais rápido, e às vezes eu fico pensando que nem sempre o tempo passa mais rápido. Na verdade, quando eu digo o tempo está passando muito rápido, você já parou para analisar que são os meus pensamentos que estão demais com um certo pensamento acelerado, como se fala? Porque às vezes você fala com um e a pessoa diz: o tempo está passando, até que está passando devagar. Aí com o outro, não, o tempo está passando rápido. Quando alguém me pergunta isso, quando alguém fala: nossa, já percebesse que o tempo está passando mais rápido? E aí eu paro e penso que para mim o tempo passa mais devagar. Mas aí eu vou dizer o porquê, né? Quando a gente tem o pensamento acelerado, que aí gera também ansiedade, e a ansiedade traz aí a preocupação, né? Porque a ansiedade, na verdade, ela é uma preocupação de um futuro que não aconteceu e na maioria dos casos não vai acontecer. A pessoa às vezes sofre por antecipação daquilo que geralmente não vai acontecer, né? Então, esses pensamentos, eles estão tão um turbilhão que a pessoa percebe que está passando mais rápido, mas na verdade não é, que o pensamento dela está acelerado. O nosso pensamento é como se fosse, imagine um mar, né? Uma praia. Quando tem muito vento na praia, vai ter mais ondas, e ondas cada vez mais fortes. Quando não tem vento nenhum, são apenas algumas ondas mais tranquilas. Fazendo uma metáfora com isso, quando o nosso pensamento está muito acelerado, é como se fosse o vento forte do mar. Então vai ter ondas altas, vai ter ondas baixas, vai ter ondas batendo na pedra, e nós vamos achar que o tempo está passando rápido demais. Mas se você fizer algo que é muito importante, é como se fosse uma meditação. Se você fizer uma meditação, certamente esse mar, esse vento do mar, ele vai se acalmar. Mas a meditação, ela não é algo que você vai fazer um dia e no outro já não vai fazer mais. Não, você vai fazer um dia e vai fazer 2 dias e vai fazer 3 dias, até esse acúmulo de pensamentos ele se estabilizar, para que você não tenha aquela ansiedade de ficar preocupado, gera uma antecipação de algo que não vai acontecer. Então, é uma coisa muito importante, né, nos dias atuais de a gente fazer, que é a meditação. Eu costumo dizer que são 3 pilares, né, que eu utilizo. São a meditação, a respiração e os mantras. Quando a gente utiliza os 3, nós ficamos muito mais, como se fala, né, blindados das coisas, mais uma vez, das coisas externas, do que a gente fica à mercê de tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve e de tudo que a gente sente. Então, quando a gente não está fazendo pelo menos uma dessas 3 coisas, ou a meditação, ou a respiração consciente, né? Que aí tem técnicas que se utiliza, que é a respiração consciente, a meditação, aí tem meditação do silêncio, também tem a meditação que você utiliza os mantras. Bom, isso é uma outra história. Mas você consegue ficar mais tranquilo diante das situações
externas. Que na verdade, eu sempre costumo falar isso e sempre vou falar isso, que não existe nada fora, tudo está dentro. Tudo está dentro de você, não existe nada fora. Tudo que nós vimos do lado de fora é o que nós temos dentro de nós mesmos. Quando eu olho para uma situação, quando eu olho para uma pessoa, quando eu olho para qualquer coisa e eu sinto algo dentro de mim, na verdade não é o outro, na verdade é alguma sombra que eu tenho em mim que eu estou refletindo no outro. É um pouco complexo de entender, mas se a gente for refletir, a gente começa a expandir a consciência, que é uma coisa que eu falo, e também ter um despertar espiritual. Então tudo que você está vendo fora é algo que está dentro. Não tenha dúvida disso. E aí tem a consciência individual e também tem a consciência em grupo. Né? Em grupo é o que nós vimos, nós estamos vendo aí no noticiário. Isso é a consciência grupal, a consciência do inconsciente coletivo. Mas tem a sua consciência individual que você pode se resguardar, como eu falei. Você pode fazer uma meditação, fazer uma respiração consciente, fazer os mantras, que você vai se guardar disso muito mais. Algumas pessoas falam que, né, o que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul, a gente precisa enviar energias positivas, a gente precisa enviar energias para que isso venha trazer paz, trazer tranquilidade para todos eles. Mas se nós ficarmos com o nosso coração, né, vamos dizer assim, nosso coração sujo, como a gente vai acabar enviando o quê? Algo que não é legal. Então, para que a gente fique mais tranquilo, a gente precisa fazer esse tipo de prática. Principalmente, né, eu acredito que a maioria conhece, é a meditação, que é ficar em silêncio, né? 3 minutinhos por dia, eu acho que todos nós temos, em silêncio. Para quê? Para acalmar a mente. Acalmando a mente, eu consigo fluir no fluxo divino, que todos nós temos, né? O fluxo divino, que seria, você pode chamar de Espírito Santo, você pode chamar de Deus interno, o Cristo pessoal. Então são vários nomes que as pessoas dão para uma coisa só, que só existe uma essência, né? Que é a essência que eu sou, que é Deus em nós. Então as pessoas às vezes elas colocam muito medo, né? Muito medo, porque as pessoas começam a se desesperar. Mas é como eu falo, você precisa se blindar de tudo isso para poder ajudar. Como eu falei, para ajudar outras pessoas, nós precisamos estar blindados para poder ajudar. É igual aquela metáfora do avião, né? Se o avião está caindo e as máscaras caem, primeiro nós devemos nos ajudar, colocar a máscara em nós para depois ajudar o outro. Então é isso que eu venho falando. Se eu quero ajudar os meus irmãos, eu preciso ajudar a mim primeiro. Então eu preciso do quê? De uma meditação, da respiração, que é muito importante para acalmar a mente, e também dos mantras. Então se você nunca fez uma meditação, né, você pode, no começo, é como eu falo, né, no começo é um pouco difícil, mas depois o pensamento vai acalmando e tudo começa a entrar no fluxo divino. No começo eu gosto de falar que é como se você colocasse terra na água e mexesse com uma colher. No começo vai ficando tudo misturado, depois vai acalmando, aquela terra que está na água, ela baixa. E tudo começa a entrar no fluxo divino. Então, para que a gente fique com a nossa vibração alta, a gente precisa sempre ter isso em mente. Estar com o coração limpo para poder ajudar os irmãos. Tá?
a nossa vibração, ela sempre vai atrair igual aquilo que a gente está vibrando. Então, se eu estou vibrando, né, com uma frequência no medo, eu vou atrair o medo. Se eu estou vibrando numa frequência de vergonha, eu vou atrair o que? A vergonha. Tudo eu vou atrair conforme que eu estou emanando. Porque provavelmente você sabe que nós somos como uma antena. Tudo que eu emano, que eu emito, eu retorna para mim. Mais do mesmo. Né? Ou é igual ou é semelhante, como fala a física quântica. Então, existe uma, como é que eu posso falar? Uma questão que sempre falam que é a questão das emoções. Quando eu estou vibrando numa vibração muito baixa, é a frequência. Quando a minha frequência está baixa demais, eu começo a entrar em ansiedade, depressões, complexo de inferioridade, complexo de culpa. Tudo aquilo que é ruim, é desconfortável para nós, acaba acontecendo. Isso aí são estudos que se é feito, né, com as pessoas, e ele sempre uma das pessoas que fala muito sobre isso é a Elaine Orives. Ela fala sobre a frequência vibracional. E eu sempre gosto de dar um exemplo que Nikola Tesla, ele fala que se a gente quiser saber os segredos do universo, a gente tem que ver tudo isso como energia, frequência e vibração. Então, se eu fosse fazer uma metáfora, eu falaria que a energia seria o mar, as ondas seriam a vibração e o tamanho das ondas seriam a frequência. Então, existem ondas altas e ondas baixas. Então, a onda baixa é a frequência baixa. Então, a pessoa, às vezes, ela está vibrando, porque todos vamos vibrar, tudo é energia, né? Tudo é energia vibrando numa determinada frequência. Então, se eu estou com autoconfiança, se eu estou com autoestima, eu vou estar vibrando numa frequência alta. O que eu vou atrair para mim? Coisas boas. Coisas boas, pessoas legais, pessoas interessantes. Se eu estou numa frequência baixa, eu vou atrair a mesma coisa. Pessoas que não são legais, pessoas que possam, né, como se fala no cotidiano, né, passar a perna em mim. E aí, às vezes, eu não sei o porquê que isso acontece. Por que isso acontece? Aí entra toda a questão comportamental, muitas vezes de um trauma, muitas vezes de uma crença. E aí tem que se fazer um trabalho para que desbloquear isso, para que eu consiga avançar. Então eu tenho um amigo que ele... Há pessoas às vezes que não é... Como é que eu posso falar? Uma pessoa que tem uma timidez a mais. Então, esse bloqueio, a gente conversando, a gente chegou na questão da infância, que os pais dele não deixavam ele sair, que ele não poderia conversar com estranhos. Então, tudo isso foi bloqueando. E aí, hoje, ele é uma pessoa... Aí é aquela grande questão que eu falo, né? A pessoa cresce, fica adulta, mas ele fica ainda é uma criança lá na infância, carregando aquele peso depois na sua fase adulta. Então esses bloqueios é que impedem dessa frequência mais alta passar por a gente. Quando eu tenho uma autoconfiança, eu não tenho bloqueios de alguém me falando: ah, tu é isso, tu é aquilo, tu não consegue fazer isso, tu não consegue fazer aquilo. E isso é que o fluxo divino está passando por mim. É claro que às vezes a gente vai ter aqueles dias que não vai estar tão bem, mas a gente tem a consciência que esse fluxo divino, ele pode ser trabalhado. Então, né, para que a gente entenda um pouco melhor, existem 3 tipos de crenças que são universais, que são as crenças de identidade, de merecimento e de capacidade. Todas essas crenças, elas são originadas muitas vezes, na grande maioria na nossa infância. Dos 0 aos 7 anos, a gente apenas absorve o que a gente vê, ouve e sente dos nossos pais, ou pais substitutos. Então, o que é uma crença de identidade?
quando a pessoa fica grande. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um zero à esquerda. Isso é crença de identidade, ela não sabe quem realmente ela é. A crença de capacidade é: eu não consigo fazer isso, eu não posso, eu já tenho essa idade, eu não consigo fazer aquilo. Então a pessoa é uma crença de capacidade, ela acha que ela não consegue fazer. E a crença de merecimento, ela fala de: eu não mereço isso, quem sou eu para merecer isso? Às vezes a pessoa, a crença de merecimento, talvez você já passou por isso, é quando você tem um certo desconforto em estar em um lugar, num ambiente mais sofisticado. Quando eu tenho esse desconforto, eu tenho uma crença, que é uma sombra de merecimento. Inconscientemente, eu acredito que eu não mereço estar ali. Por exemplo, a pessoa tem ela tem um certo poder aquisitivo. Aí ela vai num lugar que aquele pessoal de lá tem um poder aquisitivo muito maior que a pessoa. E a pessoa se sente desconfortável. Isso é uma sombra de não merecimento. Então isso a gente precisa trabalhar em nós, porque tudo isso influencia na hora de a gente enviar energias, de a gente fazer uma oração, de a gente abençoar as pessoas. Porque tudo que a gente emite, ela tem que ser uma energia limpa, como se fala, e não uma energia suja. Então essa live aqui eu fiz ela para a gente entender um pouco mais. Então em outros dias eu vou fazer mais lives nesse sentido, para passar um pouco daquilo que realmente precisa acontecer. Nós entrarmos em meditação, entrarmos em fazer uma respiração consciente, e também os mantras, que são, na verdade, os mantras são sons, que são vibrações sagradas, onde a gente entoa os mantras e eles geram as vibrações corretas para trabalhar naquela sombra que muitas vezes a gente tem. Tá bom? Então espero que você tenha gostado. Em outro dia a gente fala mais um pouco. Tchau, até mais.